Olá, aluno, tudo bem? Eu quero saudar você com as boas-vindas para mais uma aula de História. Nas nossas últimas aulas, nós vimos ali os 3 períodos de Roma Antiga, período de monarquia, de república e de império. E hoje nós vamos adentrar a mais um povo que é de suma importância nós estudarmos, porque muitas coisas nasceram nessas terras, nesse território, que é o povo grego. E eu quero dar início a essa aula com você, falando um pouquinho sobre a localização da Grécia. A gente vai estar trabalhando com o mapa também, eu vou estar colocando na tela para vocês poderem se localizar, né, através do mapa. A Grécia ela fica localizada na região sul da Península Balcânica. Vou colocar na tela aí para você poder ver aonde que fica. A Grécia, por ela ter um território muito, como é que eu posso dizer, não era plano, né? Não era um território plano, então é um território muito montanhoso, muito pedregoso. O solo da Grécia é um solo pouco fértil. Isso fez com que esses povos, os povos gregos, que nós já vamos estar falando sobre alguns desses povos, e hoje nós vamos focar principalmente no povo da cidade-estado de Atenas, isso fez com que esses povos tivessem que comercializar, né, alimento, grãos e tudo mais, e a única coisa que eles tinham que era mais forte nesse território para poder se sobreviver era a questão da pesca. Então eles pescavam para poder se alimentar, porque tinha rios e eles podiam pescar, obviamente, mas a questão do alimento era comercializada. Eles buscavam com outros povos, porque se não tem um terreno plano, tem um terreno muito acidentado, então não tem como plantar, fica difícil de plantar. Principalmente para esses povos que ainda não conheciam, né, as técnicas de irrigação, né, eles ainda não conheciam. Diferentemente, a gente vai ver, quando a gente for estudar a América Espanhola, ali, os 3 principais povos, incas, maias e astecas, eles já tinham essas técnicas de irrigação, coisa que esses gregos, né, que a gente está falando de um período bem antes do período da América Espanhola, né, que o período da América Espanhola é a Idade Moderna, nós estamos falando de Idade Antiga ainda, então eles não tinham ainda essas técnicas para poder fazer irrigação em território que não era plano, entendeu? Em território acidentado. Então por isso eles tinham essa dificuldade de trabalhar a agricultura. Outra coisa também, né, que eu já falei, que o comércio era a principal atividade econômica por esses motivos que eu acabei de falar. A Grécia ela era dividida em cidades-estados, a Grécia ela não era unificada, não era um país, então você tinha várias cidades-estado e cada cidade-estado tinha a sua autonomia para fazer o que eles achassem que era bom para aquela cidade-estado. A sua cidade-estado tinha ali o seu principal governante, e esse cara ele tinha um total poder, mas um rei, ele tinha um total poder, tá, dentro de cada cidade-estado, e ele decidia o que ele deveria fazer ali. Não tinha nenhum superior a ele para poder se intrometer nas decisões que eram tomadas por ele. Então tinha uma autonomia política, econômica, religiosa e cultural em cada cidade-estado. Tanto que você vai ver que de uma cidade-estado para outra existiam costumes diferentes. Por exemplo, Atenas ela é reconhecida pela filosofia, pela beleza, pela arquitetura. Já Esparta, que são cidades-estados que nós vamos estudar, Esparta já era conhecida pelo militarismo, entendeu? Pelo fazer guerra. Eles gostavam de guerra, eles viviam de guerra. Esparta não tinha essa beleza que Atenas tinha da filosofia, né? Essa intelectualidade da filosofia, essa beleza de construir, por exemplo, templos como eram construídos em Atenas, como por exemplo o templo da deusa Atenas, o Partenon, que eu vou estar colocando na tela para vocês verem também mais no final da aula. Então existia essa distinção, cada cidade-estado tinha a sua forma de governar, entendeu? Outra coisa também que é interessante a gente falar é que a religião desses povos, isso eu falei também em Roma, a religião desses povos era politeísta. Inclusive, quando nós estudamos Roma, nós vimos que existia alguns deuses gregos que eram deuses romanos também, porém os romanos mudaram o nome, né, desses deuses e colocou um nome romanizado nesses deuses.
Então, assim, tanto o povo romano quanto o povo grego, eles tinham uma religião politeísta, que acreditava em vários deuses. Outra coisa legal que a gente vai ver aqui também, gente, são a divisão e os períodos da Grécia Antiga. E isso a gente vai vendo, eu vou ir citando no decorrer das nossas aulas, que tem um período pré-homérico, período homérico, arcaico e clássico. Tá, gente? Então, o período pré-homérico, antes de Homero. Quem era Homero, gente? Homero, ele foi um grande escritor grego. Eu cheguei a citar ele lá nas nossas aulas de Roma também. Eu cheguei a falar, né, de Homero. Falei que ele tinha uma importância muito grande. Porque, gente, se não tivesse os escritores na época, não existiria história. Porque como que a gente conhece a história? Claro que pintura rupestre, isso tudo é importante, já foi quebrado esse paradigma de pré-história, a gente sabe disso, né? Que as pinturas rupestres que eram feitas nas pedras, lá pelos homens lá de trás, pelos sumérios, acádios, babilônios, tudo isso é forma de nós identificarmos e de fazer história. Só que a escrita, ela é a forma mais eficaz de se fazer história. E esse cara aqui, o Homero, ele foi um cara de suma importância para a Grécia, porque ele escreveu muitas histórias, tá? E uma delas é a Ilíada e Odisseia, que é a Guerra de Troia, que a gente viu no filme lá, né, com... esqueci o nome dele agora, do ator que fez, Brad Pitt, que fez lá o... esqueci agora o nome, depois eu vou lembrar, eu falo, mas ele fez um personagem muito importante ali para a Guerra de Troia. E a Guerra de Troia ela vai acontecer no período homérico. Pré-homérico, gente. O período pré-homérico, que é esse primeiro período, não tem muitas escritas, não tem muitos documentos históricos para a gente poder identificar o que aconteceu nesse período, mas do período homérico para cima, homérico, arcaico e clássico, então já tem muita escrita, já tem muita arquitetura, muita cerâmica, então fica mais fácil, né, da gente poder ver o que aconteceu. E a Grécia ela vai ser dividida nesses 4 períodos, a Grécia Antiga, pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, e eu vou ir citando algumas coisas que aconteceram nesses períodos conforme nós formos estudando eles. Tá, gente? Então vamos falar aqui também de alguns povos que fundaram a Grécia. Isso é importante a gente saber, porque isso cai bastante em questão de vestibular, tá? E alguns concursos também que caem em história geral. Os povos que fundaram foram os jônios, aqueus, eólios e dórios. Aqui eu quero citar, né, colocar em evidência aqui 2 povos. Primeiro, os jônios. Por que os jônios? Os jônios são os camaradas que vão fundar a cidade de Atenas, tá? E quero citar um outro povo também, que são os dórios, que eram camaradas muito agressivos, muito militarizados, e eles vão fundar a cidade de Esparta, tá? Hoje nós não vamos ver Esparta para que essa aula não fique muito longa e você consiga, né, pegar aí os conteúdos que a gente está trabalhando. A gente vai ver só Atenas, tá? E depois a gente vai vendo em outras aulas os outros povos e vendo também algumas outras coisas que aconteceram na Grécia que são importantes a gente saber, tá? Atenas, então, ela foi fundada pelos jônios, como eu já falei, no ano 1600 a.C. Uma das coisas que é muito importante, que a gente tem até hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lembrando que todos esses povos que nós vamos estudando, eles contribuíram para algumas coisas e culturas, entendeu? E leis que perduram até os dias de hoje, eles têm a sua contribuição, e uma das coisas que Atenas vai criar é a democracia. Essa democracia que a gente tem hoje aí, que a gente vai lá, vota no nosso presidente, vota no nosso governador, no nosso deputado. Então, isso aí foi criado lá atrás em Atenas. Lá foi o primeiro lugar a se falar em democracia, pela boca de um homem chamado Clístenes, na cidade de Atenas. Tá, gente? Só que a democracia ateniense, isso aqui é importante a gente frisar e você pegar, porque eu já vi isso aqui cair no Enem, já vi cair também algumas outras provas, fazendo, né, exercícios de história, já vi isso cair, e isso aqui pega muita gente. A democracia ateniense, ela não era igual à democracia atual que a gente vê, tá, gente? Na democracia ateniense, primeira coisa que a gente já tem que perceber, que as mulheres já eram excluídas, as mulheres não tinham direito a voto, tá? As mulheres atenienses, elas não tinham direito a voto. Segunda coisa, escravos e estrangeiros, que eram eles aqui, ó, os metecos, que eram os estrangeiros em Atenas, eles também não tinham direito de votar. Então, quem é que tinha direito de votar, professor? Quem tinha direito a voto em Atenas era somente os cidadãos atenienses. Tá, mas quem eram os cidadãos atenienses? Cidadão ateniense, homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense e tem que ter prestado serviço militar. Tá? Só aí, ó, filho de pai e mãe ateniense, então os estrangeiros não podem votar. Os escravos não podem votar. E escravo
tinha muito, porque esses povos antigos eles faziam guerra quando eles tomavam território. Lembra que eu falei com vocês em Roma? Quando tomava território, eles traziam aqueles povos que eles haviam conquistado, do território que eles haviam conquistado, e transformavam eles em escravos. Então, escravo, a maior parte do povo era escravo. E os estrangeiros também eram uma grande parte, porque Atenas, ao contrário de Esparta, que não gostava de receber estrangeiro, a gente vai ver isso quando a gente for estudar Esparta, Atenas recebia muita gente estrangeira. E esses estrangeiros não tinham direito a voto. Então, só quem tinha direito a voto era só quem era cidadão ateniense, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense, tá? E tinha que ter prestado carreira militar. Abaixo disso, abaixo de 21 anos, o homem já não votava. Então você vê que era uma minoria que votava. Então ficava muito mais fácil deles botarem quem eles queriam lá para poder assumir o poder da cidade de Atenas. Tá, gente? A divisão da sociedade, cidadãos, que eu já falei para você quem são os cidadãos, né? Maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense e tivesse prestado carreira militar. Os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos, que eram conquistados por guerra, como toda civilização antiga, e a gente já viu isso. A cultura, a filosofia, a gente tem gente aqui muito importante para a filosofia, tanto a pré-socrática quanto a de Sócrates para frente, mas a gente já conhece, e eu cito aqui, não vou falar deles, porque isso não é uma aula de filosofia, é uma aula de história, mas você conhece aí Sócrates, Platão, Aristóteles, os três principais filósofos aí, né, que vêm depois, né, de Sócrates. Tem os filósofos pré-socráticos também, que eu também não cabe citar, porque não é uma aula de filosofia, mas a filosofia, ela veio de Atenas, tá, gente? O teatro e a arquitetura, gente. Isso aqui também acontecia em peso em Atenas. E outra coisa também que é interessante, eu nem anotei aqui, mas lembrei agora, é o fisiculturismo. Hoje você vê o pessoal indo pra academia, malhar, aquela coisa toda, cuidar do corpo, ficar bonito. Isso aí veio de Atenas, gente. Tá? Isso aí era uma cultura em Atenas. Eles se cuidavam, a maratona, essas maratonas que a gente vê acontecendo até hoje, aí, essas corridas de rua e tudo mais, atletismo, tudo isso veio de Atenas. Então a gente percebe que mesmo sendo uma civilização muito antiga, as contribuições dessa civilização para a nossa cultura hoje continua aí, ó, continua acontecendo até hoje. E uma delas, a mais importante que a gente já falou, é a democracia, né? Aí, gente, eu vou colocar aí na telinha aí para vocês verem o Parthenon, que foi criado, foi levantado no século V a.C., gente. Uma arquitetura tão bem feita que está lá até hoje. E assim, de um peso cultural muito grande. Tanto que é interessante a gente comentar, quando Adolf Hitler, na Segunda Guerra, ele manda os seus exércitos atacarem a cidade a Grécia, inclusive Atenas, uma das ordens que ele dá para os seus generais, para os seus soldados, era que não atacasse monumento histórico, principalmente arquitetônico, para você ver o quanto peso que carrega essas construções arquitetônicas antigas e principalmente gregas, tá, gente? Outra coisa também que é interessante falar, vou botar na tela também para você poder identificar o que é. Isso aqui caiu no Enem, as duas caíram no Enem, é a Ágora e a Acrópole. Isso é importante vocês saberem. O que era a Ágora? A Ágora era um espaço público como se fosse uma praça dos nossos dias atuais. Eu vou botar aí na telinha para você poder entender o que é. E ali eram discutidos assuntos concernentes à cidade. Ali era onde as pessoas subiam ali numa pedra, né, porque não tinha palanque ainda, subiam numa pedra e ali discursavam, onde os filósofos discursavam, onde os filósofos ensinavam a filosofia e aonde eram discutidos tudo aquilo que dizia respeito à questão política da cidade. Tudo era decidido na Ágora, tá? Era como se fosse uma assembleia feita em ar livre, né? Numa praça. E a Acrópole, gente, vou colocar também aí na tela. Depois eu vou procurar a questão do Enem, que caiu essas duas coisas aqui, essas duas questãozinhas aqui, da Ágora e da Acrópole, e vou colocar para vocês poderem ver como que aconteceu isso e como que a gente mata essas questões. E a Acrópole era o lugar mais alto da cidade. Geralmente quem morava lá ou era o rei, né? Ou geralmente também era um templo religioso. O lugar mais alto era um templo religioso e morava um rei. Tá, gente? Então, Atenas ela vai ser caracterizada
por essas coisinhas que eu acabei de falar com você. Tá? A divisão dos povos a gente já viu, você já entendeu. Atenas era uma cidade-estado, a Grécia não era unificada, só quem vai unificar a Grécia lá na frente vai ser Alexandre o Grande. Tá, gente? Então, você pega essas coisinhas que eu citei aqui, que eu falei que você precisa dar um enfoque maior, guarda aí no seu coração e agora é só nós fazermos as nossas questões, tá? Eu vou estar colocando questão lá no grupo e de repente eu consiga gravar uma aula também para a gente poder matar algumas questões, a gente resolver algumas questões juntos, tá, gente? Beijos, abraços, fiquem com Deus, tchau, tchau.